Tá, as estreias dessa semana podem ter deixado um gosto ruim na boca. E eu sei que existe muito preconceito com os filmes que juntam terror e comédia. Mas vai por mim, o terrir, né, que é essa junção dos 2 gêneros, pode ser muito bom e render longas-metragens muito interessantes. Até porque rir dos nossos medos é uma grande forma de terapia, é um ótimo caminho para a gente superar aquilo que nos dá medo. Por isso, na curadoria especial dessa semana, eu vou trazer outros filmes que são mais bem-sucedidos em misturar terror e comédia do que Mansão Mal-Assombrada, todos disponíveis para você assistir nas plataformas de streaming. Começando por Os Caça-Fantasmas de 1984, que é um grande exemplo do terrir, apesar de também trazer fortes elementos de ação e também de aventura. É um grande filme da década de 80 e quem tem 30 anos ou mais, com certeza foi marcado na sua vida cinéfila ou de quem gosta de filmes por essa produção. Mas como eu sei que pode ter caído um pouquinho no esquecimento para o pessoal mais jovem, então fica a dica de assistir aos Caça-Fantasmas, se você não viu ainda, ou de reassistir se você já curtiu esse longa-metragem, que para mim é um dos meus favoritos e é muito icônico. Se você quiser ver ou rever, Os Caça-Fantasmas original de 84 está disponível na HBO Max. Na mesma linha de Mansão Mal-Assombrada, eu indico mesmo Goosebumps, Monstros e Arrepios, filme de 2015 estrelado pelo Jack Black. A produção é baseada numa série de livros escritos pelo R. L. Stein e que também inspirou uma série de TV lá dos anos 90. O longa tem essa energia pré-adolescente divertida, brincando com os elementos do terror e sem soar muito adulto. Ou seja, o que Mansão Mal-Assombrada tentou fazer, Goosebumps consegue com maestria. Teve uma continuação também, Goosebumps 2, que não é tão boa, eu fico mais com o longa original, que você pode curtir lá na Netflix. Chegando agora nas dicas para o público mais velho. E eu sou particularmente fã de O que Fazemos nas Sombras, filme de 2014 que lançou o Taika Waititi na posição de diretor, na função de diretor, ao lado do Jermaine Clement. E o longa é um documentário fake sobre um grupo de vampiros que vivem na Nova Zelândia nos dias atuais. E é assim, divertidíssimo, brinca com todos os clichês dos filmes de vampiro, colocando eles, né, os vampiros, em choque com a sociedade atual para fazer um comentário social. O filme é inteligente, é divertido, tem críticas afiadas, não vai te assustar, isso eu sou obrigado a confessar, mas você não vai parar de rir, ele pega bem forte no rir do terrir. Se você quiser conferir, o filme está disponível para assistir na Look, que é uma plataforma de streaming que você pode assinar à parte, ou como um canal dentro do Prime Video. Ele também está para aluguel lá na mesma plataforma da Amazon. Agora você também pode alugar na Apple TV, no Google Play, no YouTube Filmes e na Claro TV+. Ah, tem também uma série derivada, também chamada O que Fazemos nas Sombras, que é inspirada no filme, só que expandida, né, para preencher muito mais episódios de diversas temporadas. Essa série está disponível para você assistir lá no Star Plus. E agora a gente volta no tempo, mais exatamente para 1959, que foi quando foi lançado o longa-metragem Plano 9 do Espaço Sideral, que é considerado por muitos o pior filme já feito, entre aspas, tá? Porque isso é uma hipérbole, é um exagero. E é um filme que tem como seu grande mérito justamente as suas falhas, os seus erros, quando ele cria humor involuntário. A direção é do Ed Wood, que também é considerado por muitos o pior diretor da história. E ele fazia filmes a toque de caixa, de qualquer jeito, e tinha uma visão cinematográfica fora dos padrões para ser gentil e simpático com ele aqui, tá? E esse também é o último filme do Bela Lugosi, O Eterno Drácula, e amigo do Ed Wood. Ele só fez uma cena que não tem nada a ver com o resto do longa-metragem, e o Ed Wood encaixa ali, e no resto da produção ele é substituído por um dublê de corpo que esconde o rosto, que a gente não vê, que também não se parece muito com o Bela Lugosi. Parte da tosquice desse filme também está nisso. E Plano 9 é uma grande colagem de ideias desconexas que não funcionam em conjunto. É sobre alienígenas que invadem a Terra e eles têm agentes que são
vampiros e que transformam humanos mortos em zumbis. Enfim, a questão aqui é que a história não se apegue a ela não importa muito. O interessante é ver a tosquice da produção, é rir do humor involuntário e das coisas ali bizarras que a gente tá vendo em cena. Plano 9 do Espaço Sideral é um grande exemplo do cinema, um grande, hã, joia do cinema, podemos dizer assim, não pelos bons motivos, que você pode assistir na MUBI. E fica a dica, né, quem é ouvinte aqui do podcast, quem é espectador do programa, sabe que vocês ganham 30 dias grátis para curtir a MUBI e poder assistir Plano 9 do Espaço Sideral, dar risada desse filme e também conferir outras atrações. Para pegar os seus 30 dias grátis, para ter acesso aos seus 30 dias grátis, acesse mubi.com/barra o que tem para assistir e aí você consegue ver esse filme sem pagar um centavo a mais por ele. E também fica a dica de assistir a Ed Wood, cinebiografia sobre esse cineasta, estrelada pelo Johnny Depp e dirigida pelo Tim Burton. Esse filme você encontra para assistir no Star Plus. E chegando nos anos 80, tem Os Fantasmas Se Divertem, de 88. E o filme é um clássico também dirigido pelo Tim Burton. No longa, Michael Keaton é Beetlejuice, um ser fantasmagórico chamado por um casal de mortos depois que uma excêntrica família de vivos se muda para sua antiga casa. Só que o tal do Beetlejuice é ainda mais maluco, causando uma enorme confusão. Os fantasmas se divertem tem todas as características peculiares do cinema do Tim Burton. E é uma verdadeira joia, tanto em termos de história quanto em visual. Fora que o Michael Keaton tá ótimo em cena, se divertindo muito. E o elenco ainda inclui a Winona Ryder. No momento, uma continuação de Os Fantasmas Se Divertem está programada, está agendada para ser lançada no ano que vem, em 2024. E eu digo no momento porque as filmagens já estavam acontecendo, mas elas foram interrompidas pela greve dos atores que começou agora em julho. Então é muito provável que esse lançamento seja adiado e não aconteça mais no ano que vem. Enquanto isso, você pode curtir e se divertir com o primeiro Os Fantasmas Se Divertem, que está disponível lá na HBO Max. A franquia A Morte do Demônio, também conhecida como Uma Noite Alucinante, é um caso bem peculiar, porque ela começou com uma história de terror mais séria, que tentou realmente causar susto, apesar de ter algum certo humor involuntário, só que depois ela evolui pro terrir, para esse campo da mistura, de terror com comédia. A Morte do Demônio 2, lançada também nos anos 80, é divertido já com esse conceito, mas o meu destaque aqui, a minha dica fica mesmo com Uma Noite Alucinante 3, de 1992. Nele, o Ash, que é o protagonista da franquia e é interpretado pelo Bruce Campbell, é transportado para a Idade Média. Agora, ele precisa da ajuda do próprio Livro dos Mortos, que causa toda a confusão que a gente vê na franquia, para retornar ao presente. Dessa forma, além do terrir, o longa traz uma parte de aventura que é bem divertida, que funciona nesse contexto geral da produção. O Sam Raimi, que depois faria filmes como Homem-Aranha, como a franquia Homem-Aranha, estava no seu ápice já aqui enquanto diretor. Então, todas as características cinematográficas do trabalho dele já estão nesse longa-metragem. Então, vai ser interessante você assistir com um olhar comparando com a trilogia Homem-Aranha que ele fez depois e percebendo que tem diversas similaridades na forma como ele retrata as duas histórias. Se você quiser conferir, Uma Noite Alucinante 3 está disponível no Prime Video para aluguel ou por meio da assinatura do canal MGM. Você também pode alugar o filme lá na Apple TV. Outra indicação dos anos 90 é o primeiro Pânico, de 1996. Ainda que não seja exatamente para rir, o filme do Wes Craven brinca muito com os clichês do terror para construir uma história de slasher. É um terror dos terrores, vai, a gente pode dizer. E o slasher, se você não sabe,
é aquele filme onde tem um assassino perseguindo as pessoas, né, e assassinando elas, sempre com muito sangue. Por isso, Pânico tem claras referências e influências de outras produções do tipo, como Halloween e Sexta-feira 13. Ao ser metalinguístico, Pânico acaba funcionando como uma verdadeira aula sobre os filmes de terror. Então, se você quiser conhecer mais do gênero, pode assistir ao filme, que ele te explica didaticamente como esses tipos de longas-metragens funcionam. E por mais que não seja comédia, ao fazer isso, ele acaba se tornando um entretenimento divertido para o público. Não por menos, ele acabou revivendo os slashers para uma nova audiência a partir dos anos 90. E também teve diversas continuações de qualidade variável. Tem alguns pânicos que vieram depois que são muito bons, outros que são muito ruins. Os dois mais recentes, Pânico, que se chama novamente Pânico apenas, e Pânico 6, estão na categoria bons, vai. Fica também a dica de assisti-los. Mas primeiro, confira o longa original de 1996, que a essa altura já é um clássico do terror. Ele está disponível para você assistir na HBO Max, no Paramount Plus e no Globoplay. Para fechar, uma produção brasileira, que é Sinfonia da Necrópole, de 2014, e dirigido pela Juliana Rojas, a mesma de As Boas Maneiras. E a história é sobre um aprendiz de coveiro, que é o Eduardo Gomes, que se apaixona por uma funcionária do serviço funerário, a Luciana Paz, que está fazendo um recadastramento dos mortos e das covas para encaixar novos jazigos. Tudo isso regado por um musical, por muitas músicas e canções originais feitas especialmente para o longa-metragem. É como La La Land, só que com um cemitério no lugar de Los Angeles. E feito antes de La La Land também, tá? Não é muito La La Land, mas você entendeu a referência. E o filme é divertido e faz humor do nosso medo da morte e da nossa ojeriza dos mortos. E além de fazer uma bela crítica à especulação imobiliária que a gente vê nos grandes centros urbanos brasileiros, principalmente em São Paulo, onde a história se passa. Sinfonia da Necrópole está disponível para aluguel ou compra na Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Claro TV.